questão delicada aí que a gente vai tratar agora com o titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, doutor Daniel Menezes. Tudo bom, doutor? Bom dia. Bem-vindo. O delegado vai falar sobre drogas sintéticas. Entre os meses de dezembro e março, o senhor sabe que milhares de turistas vêm para cá, as festas acontecem de segunda a segunda-feira e a incidência de consumo de drogas muitas vezes também supera as expectativas negativamente. Quais são, doutor Daniel, as drogas sintéticas mais consumidas aqui no nosso estado e traficadas também? Olha, no estado a gente tem encontrado bastante a LSD e o êxtase. Mas, em geral, a quantidade ainda é pequena, não chega uma coisa que ainda ser preocupante no nosso sentido. Qual é o perfil desses usuários de drogas sintéticas? Olha, na droga sintética e semissintética, o perfil é sempre um perfil mais elevado, é uma classe média, média para alta. Geralmente o uso é feito dentro de festas raves. O senhor sabe que foi convidado aqui, a gente convidou o senhor porque a incidência dessas, a frequência dessas festas é cada vez maior. E essas drogas são de fácil, como é que a gente pode dizer, elas são mais fáceis de carregar, parece, do que as drogas como maconha, como cocaína e outras. E até para consumir, porque a maconha, por exemplo, deixa o cheiro, a cocaína, visivelmente, o usuário fica alterado. E como é que acontece em relação à droga sintética? Como é que vocês investigam e como é que vocês chegam a essas apreensões? Olha, no caso a gente trabalha muito com a denúncia e a parte nossa investigativa, ela tem um importante fator. O Disque Denúncia também, o 32350000, nos auxilia demais. Em relação às festas, a gente também embute investigadores que têm o perfil das pessoas que lá estão. E a prática também, embora a droga seja de mais difícil percepção, como a LSD e o MM, ou conhecido êxtase, que são comprimidos. Na LSD, ela é incolor, inodoro, você não consegue saber se é LSD sem ter mandado isso ao laboratório. Compreendo. Então, mas a tipicidade assim, da pessoa, ela se destaca em meio ao grande público em geral. Eles fazem bolinho de gente quando estão usando êxtase. E ele traz uma sensação de que a pessoa está desidratando, então ela tem a necessidade de ingestão de água muito grande. E são fatores que são perceptíveis para os nossos investigadores infiltrados dentro das festas. E é uma droga relativamente nova, né? Porque esses meninos e meninas, o que a gente vê também e ouve através de depoimento de pais e mães, é que eles ficam preocupados com os jovens. Os meninos ainda em fase de imaturos, né? Utilizam essas drogas, às vezes parecem não entender ou nem perceber o risco que corre. Porque uma droga como essa, digamos que uma pessoa tome uma quantidade grande, morre, não é, delegado? Não, e o fator associativo do álcool, a pessoa já está desidratando, aceleração de batimentos cardíacos, de repente a existência de uma doença pré-existente, inclusive, pode causar a morte súbita. Então isso traz bastante preocupação nesse sentido. E mais preocupação ainda porque adolescente, não sei se o senhor sabe, tem um comportamento coletivo. É como se eles fizessem tudo que o grupo faz. Então se um do grupo faz, às vezes o outro quer copiar o que o outro está fazendo. E aí vai aquele ciclo, né? Em geral, a utilização dessas drogas sintéticas e semissintéticas, como eu falei, ela traz uma aglomeração social, faz um bolinho de pessoas. E eles dançam sempre daquela mesma maneira, inclusive até o batimento da música está associado à utilização da droga. Então, como eu falei, a investigação às vezes começa dentro de uma festa daquela, o agente comprando, inclusive, a droga da pessoa, mantendo um estreito vínculo, depois a gente começa a trabalhar em cima dessa pessoa, a investigação, para que a gente consiga o objetivo maior, que é saber quem transporta essa droga, quem faz com que essa droga chegue aqui até a Bahia. Esse aqui é o delegado, minha gente, Daniel Menezes, da DTE, Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, ele é o titular. Delegado, mas qual é a droga de maior incidência aqui na Bahia? O crack hoje, ele tem um relevante proporção estatística, né? A droga hoje mais consumida é o crack. Na verdade, não deixa de ser uma cocaína. O lixo da cocaína, por assim dizer, não é? Não, na verdade, o que acontece com o conhecimento até nos passados pelo pessoal da Polícia Federal, o Dr. Matheus, a gente chegou à conclusão de que o crack, na verdade, é uma cocaína sem refino. Porque devido à repressão que vem sendo feita pela Polícia Federal aos produtos controlados, para que você consiga fazer a cocaína, você depende de éter, você depende de ácido clorídrico, substâncias essas que são acompanhadas,
que tem que ter sua venda controlada. Então, quando você pega o crack, ele só é adicionado bicarbonato de sódio, que é um produto facilmente encontrado e que não tem como ter controle, dado o volume negociado. Então, geralmente, e também tem o mais fácil manejo. A pessoa dentro da própria casa dela joga aquela pasta base cheia de impureza, adiciona bicarbonato e ali ele consegue aumentar a quantidade e depois dividir isso daí, ganhando um lucro absurdo. Quanto de droga vocês apreenderam no ano de 2010? Tem uma média, delegado, em relação às drogas que vocês fizeram apreensão ano passado? Olha, a gente pode analisar isso aí de maneira proporcional, né? O acréscimo que tem é sempre proporcional. A gente teve de maconha um acréscimo de 110%. Nossa, de é crack, bastante, delegado. Quase 200%. Então, são fatores que demonstram que a gente realmente está começando a ter uma proporção alarmante. E por onde é que essas drogas entram? Porque a gente sabe que aqui no país, o Brasil é um país enorme, que tem fronteiras como o Amazonas, tem rios, enfim. E por onde é que essas drogas entram aqui na Bahia? Olha, a gente tem uma situação hoje que a gente tem uma fronteira terrestre muito grande. Então, e os traficantes aprenderam hoje que trazer grandes quantidades, pode se perder grandes quantidades. E a mão de obra hoje é farta. O desemprego, uma série de outros fatores sociais influenciam porque a pessoa pega R$300 e com esses R$300 ela aceita transportar 10 quilos, às vezes 5 quilos. Imagina. Em caso de maconha, por exemplo, normalmente se apreende em 40, 50 quilos. Imagina, mas que não chega a ser como era antigamente, que se botavam toneladas em caminhões e esses caminhões vinham de lá. Mas a droga, ela tem origem do Paraguai, a cocaína consumida no Brasil aqui, mais uma vez, buscando índices e conhecimentos nos trazidos pela Polícia Federal, ela tem origem de boliviana e peruana. A colombiana, pelo que tudo indica, tem muito pouca entrada dentro do Brasil. Ela tem mais a destinação dela na América do Norte. Delegado, e sobre as drogas sintéticas, as que vocês apreenderam, vieram de onde? Olha, a última apreensão de droga sintética que a gente fez foi no mês passado, por agentes da 7ª Delegacia, Portela, e ela foi encontrada, geralmente foi encontrada na mão de turistas, inclusive um português com outros turistas de outros estados aqui. Então ela não tem um vínculo mesmo aqui dentro da própria Bahia. Delegado, a gente viu hoje a divulgação de que 66%, aumentou em 66% o número de jovens envolvidos em assassinatos. Muitos deles envolvidos em tráfico de drogas. Qual é a mensagem que o senhor deixa para pais e mães que estão em casa, assistindo Bahia no Ar e pensando, poxa, meu filho, porque tem muita gente preocupada, viu, delegado? Tem muita gente, por isso que o trabalho de vocês é tão importante. Porque às vezes a pessoa não tem a proporção, a noção do problema que é a droga, contando com álcool, que é droga legalizada, e por aí vai. Qual a mensagem que o senhor deixa para esses pais, mães e filhos que podem estar nos assistindo agora? Olha, a mensagem que a gente pode passar na experiência adquirida dentro da delegacia é de que a gente não deve ter tolerância nenhuma com o uso de drogas, principalmente as ilícitas, por parte de nossos filhos ou parentes. Aquela aceitação de que, meu filho só fuma um baseado, meu filho só cheira de vez em quando, ou no carnaval faz uso do lança-perfume. Isso não é uma tolerância que pode trazer, como vem trazendo, que a gente a olho nu enxerga isso dentro da delegacia, que ele fuma um baseado hoje na varanda da casa, o pai tolera isso, amanhã está recebendo Sedex com droga, geralmente pelo traficante que não quer botar no nome dele. Aí vai arrumar alguém que tem essa disponibilidade em troca de alguma porção de droga, com facilidade, inclusive, nesse laço de traficância. E com o agravante do álcool, né? Porque tantas vezes com tanta festa, o álcool não é proibido, é legal. Aí vai, bebe, perde o juízo um pouco e faz o que às vezes não faria se não tivesse bebido. Ainda tem esse outro alerta, né? O álcool, só o fator do álcool aderir ao uso da droga já é um fator preponderante, inclusive um perigo, um agravante muito forte, potencializa muito a utilização da droga. Delegado, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui, viu? 3235-0000. O senhor sabe que eu contei ontem para o delegado César Nunes aqui, para o secretário, que eu troquei o número da farmácia de tanto lembrar do 3235-0000. Eu fui ligar para um lugar, acabei ligando para o Disque Denúncia. Mas você, se quiser denunciar, ligue, fique à vontade. É um instrumento, é seu. A polícia está aqui para trabalhar, para coibir e combater esse tipo de coisa. Obrigada, viu, delegado? Bom dia para o senhor. Precisamos, estamos à disposição. Muito obrigada. Pode contar com a gente também. Delegado Daniel Menezes, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. Agora,